E aí, galerinha, estamos de volta para responder mais uma questão. Vamos lá, ó. A questão, ele vai colocar um texto aqui explicando como funciona a máquina de Xerox. Pessoal, vamos aqui direto para o nosso comando, ó. Ele diz: o texto anterior se refere a uma aplicação do fenômeno de eletrização, pois é graças a ele que o toner adere ao cilindro metálico mencionado. O processo de eletrização pode ocorrer de várias formas distintas, mas todos os processos têm algo em comum. É correto afirmar que o comum desses processos é... Vamos lá, pessoal, antes de olhar aqui as alternativas, lembrem, um processo de eletrização é justamente para fazer o quê? Para deixar um corpo eletrizado, tá bom? E quando ele deixa um corpo eletrizado, esse corpo ele pode ficar eletrizado negativamente ou eletrizado positivamente. Ele vai ficar eletrizado negativamente quando a quantidade de cargas elétricas negativas é maior do que a quantidade de cargas elétricas positivas, ou seja, quando a quantidade de elétrons é maior do que a quantidade de prótons, tranquilo? Aí lembrem, para a quantidade de elétrons ficar maior do que a quantidade de prótons, eu vou perder prótons? Não, pessoal, a gente não mexe com prótons, tá bom? O que vai se movimentar vão ser o quê? Os elétrons. Então, quando o corpo ele fica eletrizado negativamente, é porque ele está ganhando cargas negativas, ou seja, ele está ganhando elétrons. Com isso, vai ocorrer um desequilíbrio da quantidade de cargas negativas e cargas positivas. Quando ocorre esse desequilíbrio, se eu ficar com mais cargas negativas, então o corpo ele vai ficar eletrizado negativamente, certo? Pessoal, já o processo contrário, quando ele fica eletrizado positivamente, é quando eu tenho mais cargas positivas do que negativas. E para eu ter mais cargas positivas, eu vou ganhar prótons? Não, tá bom? Lembra, eu não vou mexer com os prótons. Para eu ficar com mais cargas positivas, eu vou ter que retirar as cargas negativas, ou seja, eu vou ter que retirar os elétrons, tá bom? Então, quando eu retiro os elétrons, eu estou retirando cargas negativas. Quando eu retiro essas cargas negativas, eu vou ficar com cargas positivas, tá bom? Com mais cargas positivas. Então, o corpo fica eletrizado positivamente, porque ali vai ocorrer um desequilíbrio da quantidade de elétrons e prótons. E nesse nosso caso, eu vou ficar com mais prótons do que elétrons, porque eu retirei elétrons, tá bom? Aí ele quer saber o que é comum a todos os processos de eletrização. Então, vamos lá. Letra A, deixar o corpo eletrizado com desequilíbrio entre o número de cargas elétricas positivas e negativas. Pessoal, perfeito. A letra A fala exatamente o processo comum a todos os processos de eletrização, tá bom? Que é deixar um desequilíbrio entre as cargas positivas e negativas. Quando ficam em desequilíbrio, então o corpo fica eletrizado. Letra B, deixar o corpo eletrizado, perfeito, com um equilíbrio, ó, não é equilíbrio, é desequilíbrio entre números de cargas elétricas positivas e negativas. Pessoal, se ficar um equilíbrio, então o corpo ele vai estar neutro, tá bom? Letra C, arrancar as cargas positivas do corpo eletrizado. Pessoal, lembra, não vou mexer nas cargas positivas. Esse não é o objetivo dos processos de eletrização, tá bom? A gente não mexe por conta que as cargas positivas, elas têm uma força nuclear forte que não vai deixar a gente retirar ela facilmente, tá bom? Então é muito difícil trabalhar mexendo nas cargas positivas. A gente não mexe nelas. Letra D. Deixar o corpo eletrizado com a corrente elétrica negativa. Pessoal, quando eu deixo o corpo eletrizado, eu não vou deixar ele com a corrente elétrica negativa. Eu não estou mexendo com corrente elétrica, eu estou mexendo com o quê? Cargas elétricas. Ah, Lucas, e não é a mesma coisa, não? Não, pessoal, cargas elétricas é a propriedade da matéria, tá bom? Corrente elétrica é quando eu pego essas cargas elétricas que estão se movimentando aleatoriamente e coloco para elas se movimentarem de uma forma ordenada, tá bom? Então tá errado a letra D. Letra E, deixar o corpo eletrizado com o campo magnético. Pessoal, o campo magnético ele não vai surgir quando o corpo está eletrizado. O campo magnético ele vai surgir quando essas cargas elétricas estiverem em movimento ordenado, ou seja, quando estiver gerando uma corrente elétrica. Aí essa corrente elétrica gera o campo magnético, tá bom? A carga elétrica por si só, se movimentando de forma aleatória, ela não gera campo magnético, ela gera campo elétrico. Campo magnético é gerado pela corrente elétrica, tá bom? E corrente elétrica é justamente as cargas elétricas em quê? Em movimento ordenado. Beleza, galerinha? De boa? Portanto, a resposta da nossa questão, letra A. Então, eu espero que vocês tenham entendido o raciocínio dessa nossa questão. Aguardo vocês nos nossos próximos vídeos. Até logo!